O que é real? O que é a verdade? Estas questões fundamentais atormentam a humanidade há séculos. Confiamos nos nossos sentidos, nas nossas experiências e em fontes fidedignas para moldar a nossa compreensão do mundo. Mas o que acontece quando estes alicerces ruem? O que acontece quando a linha entre a verdade e a ilusão se esbate, manipulada por forças invisíveis para seu próprio benefício? Entramos num jogo perigoso. Um jogo onde a percepção reina e o que está em jogo não é nada menos do que a nossa liberdade. A ideia de figuras poderosas a usar duplos, sósias ou até clones para enganar o público pode parecer algo saído das páginas de um romance de ficção científica. No entanto, a história está repleta de tais narrativas. Sussurros de conspirações secretas e agendas ocultas ecoam através do tempo, deixando-nos a questionar o que pensávamos saber. Hoje, na nossa era digital de informação instantânea e desinformação generalizada, estas questões são mais relevantes do que nunca. Dos corredores do poder aos ecrãs nas nossas casas, o potencial para a manipulação está por toda a parte. Somos cidadãos perspicazes, ou somos marionetas a dançar ao som de uma melodia tocada por mãos invisíveis? As respostas, como veremos, estão longe de ser simples. É hora de descascar as camadas de engano e confrontar a possibilidade inquietante de que as coisas não são o que parecem. O Brasil, uma nação conhecida pela sua cultura vibrante e política tumultuosa, encontra-se no centro de um mistério moderno. Luiz Inácio Lula da Silva, o principal líder da esquerda, conhecido simplesmente como Lula, voltou ao poder após um período onde foi condenado à prisão. Os seus apoiantes, fervorosos na sua crença no compromisso de Lula com a sua ilusão da sua justiça social, veem o seu regresso como uma oportunidade de se consolidarem no poder, a exemplo do que acontece na Venezuela e Nicarágua. Mas, no entanto, mesmo entre os seus apoiadores, existem sussurros sobre os seus aparecimentos públicos e apontam para alegadas inconsistências na aparência e no comportamento de Lula. Boatos circulam pelas ruas do Rio e de São Paulo, propagados pelos sussurros de vendedores ambulantes e pelos murmúrios digitais das redes sociais. Será possível, questionam, que o homem que agora ocupa o Palácio do Planalto não seja o Lula, mas sim um impostor cuidadosamente criado? Alguns afirmam ver diferenças subtis nas suas feições, ligeiras variações na sua voz. Outros apontam para inconsistências nas suas declarações públicas, sugerindo que o verdadeiro Lula nunca proferiria tais palavras. Quem está por trás destes rumores? Ou será que é mesmo verdade? Observem e estejam preparados. Alguns apontam o dedo aos opositores políticos de Lula, dizendo que eles estão ansiosos por desacreditar a sua presidência e semear a dúvida entre a população. O que não é verdade. Outros sussurram que organizações sombrias, forças poderosas que se beneficiam de um Brasil desestabilizado e de uma população desconfiada, dividida e fraca com a liderança de Lula. Se estes rumores têm algum fundo de verdade, que ainda está por vir. Mas a própria existência de tal especulação fala volumes sobre a erosão da confiança nos líderes ligados à esquerda e ao globalismo, e a crescente suspeita, aliás, a certeza, de que não nos estão a contar toda a história. Os anais da história estão repletos de contos de engano e intriga, oferecendo precedentes arrepiantes para a manipulação que vemos hoje. Um desses exemplos foi a Operação Valkyria e a fuga de Adolf Hitler das ruínas de Berlim nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. À medida que as forças aliadas se aproximavam e o Terceiro Reich se desmoronava à sua volta, Hitler refugiou-se no seu bunker subterrâneo, um mundo subterrâneo de medo e paranoia. A 30 de abril de 1945, com as tropas soviéticas a poucos quarteirões de distância, Hitler suicidou-se, ou assim reza a história oficial. No entanto, alguns afirmam que o corpo descoberto nas ruínas do bunker não era o do Führer,
mas sim de um duplo, um sósia, cuidadosamente escolhido, sacrificado para permitir a fuga do verdadeiro Hitler. Os defensores desta teoria apontam para inconsistências nos relatos de testemunhas oculares e para a falta de provas forenses conclusivas que confirmem a identidade do corpo. Afirmam que Hitler, auxiliado por apoiantes dentro do regime nazi, escapou à rede soviética que se fechava e fugiu para a América do Sul, onde viveu os seus dias escondido. Embora a maioria dos historiadores rejeite estas afirmações como teorias da conspiração infundadas, a lenda da fuga de Hitler continua a cativar a imaginação, servindo como um lembrete gritante de que a história, tal como a própria verdade, é frequentemente escrita pelos vencedores. Secção 4. Os marionetistas, elites globais e a manipulação da realidade. Se quisermos considerar a possibilidade de que a realidade está a ser manipulada em grande escala, devemos perguntar-nos: quem são os mestres das marionetas? Quem beneficia de enganos tão elaborados? Alguns apontam para uma cabala sombria de elites globais, indivíduos e organizações poderosas a operar nos bastidores para promover as suas próprias agendas. Estas elites, segundo a teoria, controlam vastas riquezas, influenciam as narrativas da comunicação social e exercem controlo sobre governos e instituições internacionais. O seu objetivo: manter o seu controlo sobre o poder e moldar uma ordem mundial que sirva os seus interesses independentemente das consequências para a vasta maioria da humanidade. Operam nas sombras, usando a sua influência para manipular os mercados financeiros, manipular eleições e controlar o fluxo de informação. São os arquitetos de um sistema concebido para manter as massas distraídas, divididas e, em última análise, impotentes. As suas armas não são armas de fogo e bombas, mas ideias, narrativas e a manipulação subtil da percepção. Secção 5. A queda do quarto poder. Cumplicidade da mídia na era da desinformação. Num mundo ideal, a comunicação social serviria como um baluarte contra a manipulação, um cão de guarda contra os abusos de poder e responsabilizando os poderosos. No entanto, na nossa era atual de sobrecarga de informação e de rápidas mudanças nas paisagens mediáticas, a linha entre notícias e propaganda tornou-se cada vez mais ténue. A consolidação empresarial concentrou a propriedade da comunicação social nas mãos de alguns conglomerados poderosos, enquanto a ascensão das redes sociais criou um ambiente onde a desinformação se pode espalhar como um incêndio. Os jornalistas, confrontados com redações cada vez menores e com a pressão implacável para gerar cliques e envolvimento, vêm-se frequentemente presos num sistema que recompensa o sensacionalismo em detrimento da substância e prioriza a velocidade em detrimento da precisão. O resultado é um ecossistema mediático que muitas vezes amplifica em vez de desafiar as narrativas dominantes, deixando o público vulnerável à manipulação e à propaganda. Em vez de fornecer uma visão clara do mundo, a comunicação social serve frequentemente como um canal para as agendas dos poderosos, erudindo ainda mais a confiança e alimentando o cinismo. Inscreva-se no canal Bispo TV News para estar atualizado sobre este jogo da virada final. Deixe o seu like para ajudar na relevância do vídeo e compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo.